Olá, queridos, Shalom, Shalom. Estamos no dia 29 de março de 2022 e sigamos firme o nosso propósito de estudarmos a Palavra de Deus. Para quem não sabe, nós estamos aqui seguindo uma sequência de estudos bíblicos. Estamos estudando a Torá. Para quem não sabe o que é a Torá, é o famoso Pentateuco, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e nós estamos aí seguindo uma sequência de estudo da Torá, começando no livro de Gênesis. Hoje nós vamos entrar aqui na Parashá, na porção Vaishev. Vaishev é uma palavra hebraica que significa, traduzindo para português, e ele se estabeleceu, fazendo uma referência do retorno de Jacó da casa de Labão para a terra de Israel. E quando nós analisamos aqui o contexto histórico da Parashá Vaishev, nós entendemos que depois de 20 anos, o Jacó ele está retornando para a terra de Israel. Ele vai se encontrar com o seu irmão Esaú, ele vai reencontrar a sua família e posteriormente o Jacó, um pouco já avançado em idade, ele vai se estabelecer na terra de Canaã, na terra ali de Hebrom. E nesse sentido, hoje nós vamos abrir essa porção chamada Vaishev, que vai desde o capítulo 37 até o capítulo 40 do livro de Gênesis. Então, a nossa proposta nessa semana e no decorrer desses dias é dar continuidade nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, dessa Parashá muito linda chamada Vaishev. A Parashá Vaishev, para informação e para conhecimento, ela totaliza 112 versículos. Então isso significa que do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 40 e verso 23, nós vamos estudar aqui 112 versículos e totalizando 1.558 palavras. Então tem muitos versos dentro dessa Parashá, onde nós vamos tirar pérolas, lições para a nossa vida espiritual. Eu quero aproveitar e dizer que a nossa proposta aqui é compartilhar o conhecimento de Deus, é compartilharmos a palavra de Deus. Está escrito lá no livro de Telehim, o livro de Salmos, capítulo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está escrito também no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Toda aquela pessoa que se aproxima do Eterno, toda aquela pessoa que se aproxima de Deus, tem o desejo de conhecer a sua vontade. E nós sabemos que a forma correta de nós conhecermos a Deus é estudarmos, é aprendermos a sua Torá, é aprendermos a sua santa palavra. E esse é o nosso propósito aqui no decorrer desses estudos, aprender a vontade de Deus para nossas vidas. Para você que não sabe, a vontade de Deus, ela é perfeita para nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se você quer sucesso na tua vida, se você deseja sucesso em todas as áreas da sua vida, como diz Salomão, o princípio de tudo é nós temermos a Deus. Então eu espero que nessa porção, nessa Parashá, nós aprendemos grandes coisas com a santa palavra de Deus e possamos, nesse sentido, ser luz, entendermos e compreendermos a vontade de Deus. Eu quero fazer aqui uma citação do Menahem Mendel
o último líder em Israel, o último líder espiritual de Israel. E eu quero fazer uma citação que ele cita aqui no seu livro, Trazendo o Céu para a Terra, 365 Meditações. Então o Rebbe, ele vai nos dizer as seguintes palavras: Deus não lhe deu luz para que você a ostente no meio do dia. Quando você recebe luz, é para realizar algo, fazer alguma coisa nova e difícil. Vá pegar sua luz e transforme a escuridão, fazendo-a brilhar também. O Menahem Mendel ele está nos dizendo que cada um tem uma missão. E essa missão, ela está conectada, ela está relacionada em brilharmos, em sermos luz, sermos um ponto de luz aqui neste mundo. E a minha proposta aqui, como eu disse, é compartilhar luz, é compartilhar a palavra de Deus. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Parashá Vaishev. Como inicia a Parashá Vaishev? Vaishev significa e ele se estabeleceu. Ele quem se estabeleceu? O Jacó, que voltou da casa de Labão e agora se estabeleceu ali na terra de Israel, especificamente falando na terra de Israel, na terra de Hebrom. Queridos, como começa essa Parashá? O capítulo 37, verso 1 de Gênesis, nos relata as seguintes palavras: Yaakov, ou Jacó, estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Nos relata aqui o Midrash que o Yaakov, que o Jacó, depois de muito tempo trabalhando na casa de Labão, ele retorna para a terra de Canaã. Especificamente, ele vai habitar na terra de Hebrom. E nos relata, os sábios, nos relata o Midrash, que na mente de Jacó, ele pensa as seguintes palavras: eu já estou com uma idade avançada e eu quero passar o resto da minha vida tranquilamente, sem dor de cabeça, no nosso linguajar aqui paulista, ir para um sítio com uma vara de pescar e viver o resto dos meus dias já aposentado numa vida tranquila e sossegada. Estou comentando isso para ilustrar um pouquinho o sentimento de Yaakov. E nos relata o Midrash que Hashem, que Deus chega até o Yaakov e relata para ele: o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no mundo vindouro. O nosso descanso é somente na vida eterna. E com isso, Hashem, Deus, estava querendo dizer para Jacó que a missão dele ainda não estava terminada. Jacó iria enfrentar algumas dores, algumas adversidades, e daqui nós aprendemos uma lição. Nós precisamos aprender a lidar com as adversidades. Segundo Menahem Mendel, nós temos uma missão, e essa missão é ser luz na escuridão. Independente da circunstância, independente das batalhas, independente das lutas que nós passamos, nós temos uma missão aqui na Terra. E a nossa missão é nós sermos um ponto de luz. É nós sermos um canal de luz e mostrarmos a vontade de Deus para as pessoas. Para nós, Benei Noach, nós temos uma missão de guardar as 7 leis de Deus e as suas derivações. Nós não podemos praticar idolatria, nós não devemos blasfemar contra o nome de Deus, nós não devemos amaldiçoar o nome de Deus, nós não devemos praticar relação sexual ilícitas, nós não podemos roubar, não podemos praticar assassinato,
Nós temos que fazer a vontade perfeita de Deus. Isso é ser luz. Ser luz tem uma conexão muito forte com o nosso caráter, com a nossa personalidade, o nosso estilo de vida. Isso é ser um ponto de luz na escuridão. E isso é muito ilustrado no livro de Telerrim, capítulo 15, onde o salmista ele pergunta: quem habitará no tabernáculo de Deus? E ali, no Telerrim, capítulo 15, o salmista nos dá alguma pista, nos dá alguma descrição, e se você ler lá os Salmos 15, o Telerrim 15, você vai perceber que ser luz tem muito a ver com o nosso traço de caráter, comportamento que glorifica o eterno. Queridos, o Jacob pensou: bom, já estou estabelecido na terra e vou viver o resto da minha vida em paz. Mas a Torá vai nos informar, aqui no capítulo 37 de Gênesis, um relato que iria trazer uma dorzinha para Jacob. Nos conta aqui a Torá que o José, o Yosef, ele estava com 17 anos, no verso 2, e no verso 3 nos relata que a Torá que o Jacó amava muito Yosef, amava muito José, e a Torá nos informa aqui que o Jacó amava José mais do que qualquer um de seus outros filhos. Então o amor de Jacó por José era muito grande, ao ponto da Torá nos falar que ele amava mais José do que os outros filhos. E nos informa aqui a Torá que o Jacó ele fez uma túnica de lã para José. Isso a gente já percebe o grande amor que Jacó tem por José. O Jacó pensou: vou viver o resto da minha vida em paz agora, já estou velho, já estou idoso, já cumpri a minha missão. Mas a Shem vai ensinar para ele que ainda a missão não estava terminada. E geralmente a missão que cada um tem a cumprir aqui na Terra pode acontecer de nós termos adversidades. E é isso que a Torá vai nos relatar no capítulo 37. O Midrash nos relata que Deus chegou em Jacó e disse para ele: o seu descanso não é aqui. O seu descanso é no mundo vindouro. Então se prepare. E nos relata a Torá que os irmãos de José venderam José. E o Jacó, o pai, está em casa. E os irmãos ali têm uma brilhante ideia. Vamos pegar a roupa de Yosef, vamos matar o animal, vamos passar sangue na roupa de Yosef e vamos mostrar para papai. Vamos mostrar para nosso pai Jacó. E a Torá nos relata que eles jogaram Yosef no poço e posteriormente venderam Yosef. E nós sabemos a história que Yosef ele vai morar na casa de Potifar, para bem longe da sua família, porque isso já era um plano do Eterno. Mas a questão agora que eu quero chamar a sua atenção é que a informação que chega até Jacó é que Yosef morre, é que Yosef fora devorado por um animal selvagem. E nos relata a Torá, nos relata aqui a palavra de Deus, que o José, a Torá nos relata aqui que o Jacó, ele fica sabendo que o seu filho José estava morto. Que dor para um pai. Talvez aquele sentimento que Jacó teve lá no começo da porção da Paraxá. Vou viver o resto da minha vida tranquilamente. Agora nós estamos nos deparando aqui com uma dor, com uma tristeza. Jacob, o Jacó, o pai de José, está com as vestes na mão do seu próprio filho e as vestes têm sangue. Na alma de Jacob, ele pensa:
perdi o meu filho. Que dor, que sofrimento estou passando. E nos informa a Torá que o Jacó, ele entra em pranto, ele entra em luto e ninguém consegue consolar Jacó. E daqui nós aprendemos uma lição. E é essa lição que eu quero deixar para você. Iremos passar sim por dificuldades. Iremos passar sim por testes, por lutas, tanto lutas internas como lutas externas. Mas nós precisamos ficar firme na nossa missão. Precisamos, como diz lá o Telerim, capítulo 37, entrega o teu caminho ao Eterno, confia nele, ele tudo fará. Precisamos ficar firmes. Precisamos entender que o nosso descanso é no mundo vindouro. Com a chegada do Mashiach, o nosso descanso não é aqui. Aqui nós aprendemos uma lição, que precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Precisamos aprender a lidar com as provações, com os testes e sempre conectar com Deus, por meio das orações, por meio das preces, por meio do estudo da Torá. Precisamos matar a nossa alma animal e entendermos que na nossa missão nós iremos passar por adversidades. Portanto, eu termino dizendo, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no mundo vindouro. E eu termino deixando as seguintes palavras para você. Seja forte. Seja corajoso. Talvez nesse momento você está passando adversidades na sua família, na tua vida financeira, no teu casamento, na tua saúde, na tua vida profissional. Talvez tantas coisas externas estão passando agora na sua vida e afetando a tua vida. Mas sejamos como Jacó. Vamos aprender com essa aliá, com esse pedacinho de texto que nós lemos aqui. Vamos aprender. O Jacó, nos relata o Midrash, pensou, eu vou descansar. E vem Hashem e diz, o teu descanso é no mundo vindouro. Que nós possamos aprender a lidar com as dificuldades. Sabe por quê? O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no mundo vindouro. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te fortaleça. E aprendemos com a história de Jacó. Deus ele quis ensinar algo para Jacó. E hoje, com a Torá em mãos, nós lemos essa história que aconteceu muito tempo atrás e tiramos uma lição. Na minha missão de vida, eu estou sujeito a passar por testes, a passar por dores, mas eu ficarei firme na minha missão que Deus colocou para eu realizar. Que Deus abençoe a tua vida e seja forte e resiliente na presença de Deus. Deus abençoe, que o Eterno te abençoe.